Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Que bom ter a sua companhia. Muito obrigada. Seja qual for sua situação atual, dê o primeiro passo agora mesmo na direção da luz. Sua chance é essa. Basta ficar sintonizado no programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje o programa está recheado de dicas maravilhosas para você, viu? Além de maior cargo na hierarquia da Aceite Onoye da América Latina, esse homem é uma sumidade do ensinamento Homem Filho de Deus. Sabe muito o professor Yoshio Mukai, que hoje nos dá a dica: tire o máximo proveito das horas matinais. Quando você tem essa visão de que um novo dia está aparecendo para o progresso da sua vida, com certeza a mente vai se abrindo. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais? Culpa os professores? Culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Só quem sempre acorda cedo sabe quanto aproveita melhor a vida, não é? Esse precioso período em que a maioria prefere dormir é onde residem as grandes oportunidades. Por isso, madrugar geralmente é o segredo das pessoas de sucesso. Tire o máximo proveito das horas matinais. É a palestra de agora com o professor Yoshio Mukai. Muito obrigado. Então, agora foi designado o livro volume 7, da Verdade da Vida. Só que o capítulo meu é o primeiro aqui, iniciando na página 19. E diz assim: tire o máximo proveito das horas matinais. A maior parte desta obra, A Verdade da Vida, eu a escrevi durante as primeiras horas da manhã. Nessas horas da manhã, nós nascemos uma vez mais no mundo do consciente. Ou diz que durante a noite, funciona mais o nosso subconsciente. E quando esse subconsciente funciona para nós, vamos dizer, rememorando tudo o que aconteceu no dia,
E então, no dia seguinte, a gente vai despertar com uma nova, vamos dizer assim, visão, um novo pensamento. Quer dizer, que fica neutralizado e aparecem, então, novas sugestões. Diz que as grandes, vamos dizer, revelações acontecem nessas horas matinais. Tem um grande empresário chamado Kiyoshi Ichimura, que ele era bastante, assim, convicto, né? E ele diz que tudo que ele fez na vida, ele tinha convicção de que se realizava, né? E nessa convicção, então, ele diz assim, por que ele tinha essa convicção? Porque antes de deitar, ele orava para Deus. Deus, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para o bem da humanidade, né, me dê uma revelação. E dormia com um caderno e lápis na cabeceira. E diz que, geralmente, ele diz assim, minha revelação dá 3 da manhã. Ele acordava nessa hora e lembrava de alguma coisa que deveria fazer. Ele anotava no caderno e muito deles foi colocado em prática com grande sucesso, né? Então, vamos dizer assim, todo dia, quando despertar, que tal a gente repetir algumas vezes a palavra positiva para você? Hoje vai ser um bom dia, agradeço aos familiares, né? Papai, mamãe, os irmãos, e agradece também ao seu trabalho, ao seu chefe. Então vamos dizer assim, quando você tem essa visão de que um novo dia está aparecendo para o progresso da sua vida, com certeza a mente vai se abrindo, né? Ao invés de fechar. Então muitas vezes as pessoas que falam assim, não tenho esperança, tudo que faço não dá certo, ela vai fechando sua mente, vai encurralando no seu pequeno mundo que ele projetou na sua mente e fica então preso a essa situação. Então vamos abrir a nossa mente. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Aquele velho ditado que diz assim, vamos levantar com o pé direito, né? Então vamos pensar tudo positivo, agradecendo, com certeza o dia vai transcorrer uma maravilha, né? E aqui embaixo ele escreve assim, apesar de eu ter uma vida pessoal muito atribulada, tenho conseguido realizar paralelamente tarefas da Seichonoye sem me sentir sobrecarregado. E isto porque aproveito plenamente as primeiras horas da manhã, muito propícias para revelações e inspirações. Então veja bem que o professor, né, Masaharu Taniguchi, ele escreveu a maior parte dessas obras ainda quando ele estava trabalhando como funcionário de uma companhia de óleo dos Estados Unidos, fazendo traduções, que ele diz assim, que o trabalho não era nada interessante, porque eram livros técnicos, né, da produção de óleos, essas coisas. Então, para ele, na verdade, deveria ser bastante assim, chato, né, vamos dizer assim, o trabalho dele. Mas como ele tinha na mente dele que ele queria contribuir com a humanidade, e todo dia de manhã despertava para escrever novos textos para a obra da Seichonoye. Então ele sentia motivado. Então a única diferença da pessoa ficar em depressão ou a pessoa estar motivado é quando ela tem a mente aberta ou ela tem a mente fechada, tá? Então é importante, em todas as situações da sua vida, de manhã, veja um novo horizonte abrindo a sua mente. O que eu posso fazer no dia de hoje? Né? O que eu vou fazer no dia de hoje? Principalmente as palavras que vão dizer nas primeiras horas da manhã se torna uma oração. Nessa oração deve ter palavras afirmativas para fazer com que a sua vida nesse dia se desenvolva maravilhosamente. Eu, como minha profissão é de falar para as pessoas e também visualizar o movimento da Seichonoye crescer no Brasil, então eu faço essa oração. Que tudo que eu vou falar no dia de hoje não seja para o meu bem, mas para o bem da humanidade e que Deus me ajude. Então acredito que tudo aquilo que eu vou pensar, tudo aquilo que eu vou falar é para a expansão do movimento, né? Então vamos abrir a nossa mente. Aí, o que acontece? Acontece que nossa vida, então, vai crescendo infinitamente. Aqui, então, está escrito,
Caro leitor, se você deseja ser uma pessoa que progride infinitamente e que quer que seu lar seja Seicho no Ie, lar do progredir infinito, valorize suas horas matinais. Bem-aventurados os que sabem que a maioria das obras do renome mundial germinaram nas horas matinais. Então, todas grandes ideias, todas as grandes revelações, diz que aconteceu nas horas matinais. Então, quem consegue aproveitar plenamente, né, não somente as horas matinais, mas começando na hora matinal e o dia inteiro, né, visualizando um futuro, então essa pessoa consegue fazer um trabalho muito grande. Ontem eu estava lendo um livro de um senhor que projetou uma grande indústria aqui no Brasil, chamado Jacton, e foi a primeira pessoa que conseguiu inventar colheitadeira de café, né? E nesse dia dessa inauguração ele teve a felicidade de receber o vice-presidente da época para, né, essa inauguração. Mas da onde ele visualizou tudo isso? Porque ele via que o produto principal da exportação do Brasil era o café. E os agricultores tinham dificuldade de fazer essa colheita, ele foi visualizando, então, produzir uma máquina de colher café, né? E por que ele viu tudo isso? Ele viu uma situação muito interessante no mundo, que a colônia, vamos dizer, dos agricultores, as pessoas que dedicam à agricultura nos Estados Unidos, tem somente 4%. No entanto, ele produz para todo esse americano viver, sobreviver, né, com abundância, com os alimentos, e além do mais, eles conseguem exportar. E quando ele enviou alguns estagiários deles para os Estados Unidos, ele ficou sabendo que a maioria, desse 4% da população agrícola, eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, em regime familiar. Geralmente diz que era uma propriedade de uns 150, 200 alqueires, no qual tinha o pai, a mãe, 1 ou 2 filhos e os 2 empregados para tocar todo esse movimento, porque estava todo mecanizado. Então ele achou, o Brasil também tem que seguir esse caminho da mecanização, e teve essa ideia, essa inspiração de construir uma colheitadeira de café. Então, quando a pessoa inspira por alguma situação, ele consegue vencer na vida, né? E sabe aproveitar, então, 100% do dia. Não digo somente 12 horas, mas tem pessoas que dedicam muito mais do que 12 horas, né? Principalmente o jovem que conhece essa filosofia da Seicho no Ie, ele começa a dedicar de corpo e alma. E faz já uns 10 anos que saiu um relato de experiência de um jovem chamado Dr. Domênico D'Andrea Neto, né? Ele formou advogado com 21 anos. Com 24 anos ele era procurador para o governo federal do estado de Rio Grande do Norte. Hoje ele ainda dedica a Seicho no Ie, mas ele fala assim nesse relato, que dediquei todo o meu tempo possível para desenvolver a minha capacidade. Então, com 4 anos ele formou advogado, porque ele aproveitou todas as horas de férias e foi matando as aulas, né? E com 21 anos ele já era advogado. Incentivado por um juiz, ele foi prestar esse concurso para ser procurador do Estado, né? E ele tinha somente 21 anos, mas quando foi fazer esse exame, tinha 8.000 candidatos para 37 vagas no Brasil inteiro, né? E diz que quando ele sentou na mesa para abrir a apostila, não enxergou mais nada. Deu um branco nele. Mas logo ele lembrou, sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, né? Tudo que eu fiz até hoje foi baseado nessa filosofia, não teve dúvida. Tomou posição de oração, orou 30 minutos, no meio de um estádio que tinha milhares de pessoas prestando exame. Deve ser cômico, não é? Um jovem lá orando. Mas depois de 30 minutos, quando ele abriu a apostila, disse que ele tinha a convicção de que enxergou tudo bem e tinha feito umas boas provas. Foi prosseguido por mais 2 ou 3 dias a prova, e ele conseguiu fazer todos esses exames. E na região norte ele ficou em 2º lugar, em todo o Brasil ficou no 10º lugar. 21 anos. Não é? Então podemos dizer que essa pessoa
explorou 100% da sua vida, não é? Não somente as horas matinais, mas começando de manhã, foi explorando suas horas matinais. Então, aqui na página seguinte está escrito também que, certa ocasião, né, apareceu um jovem que queria trabalhar com o mestre Masaharu Taniguchi. Ele falou: por que você quer trabalhar comigo? Falou: é porque eu sou agricultor, e lá na agricultura os meus pais exigem muito, então de manhã à noite eu fico trabalhando tanto que não tenho tempo de pensar numa filosofia bonita como essa da homem filho de Deus, e queria ficar junto com o senhor. Aí o mestre Masaharu Taniguchi se preocupou para ele: você acha que eu estou trabalhando folgadamente? Levanto de manhã, escrevo essas obras, vou para o meu trabalho, faço tradução durante 10 horas, volto para casa e ainda continuo escrevendo materiais. Então, aqui está explicando que se o homem tiver, vamos dizer, esperança naquilo que ele está fazendo, ele não cansa. Apesar de trabalhar 18 horas ou 14 horas, ele não cansa. Por quê? Ele tem a satisfação de que ele concluiu uma parte que ele estava pesquisando, estudando. Graças a Deus, hoje eu cheguei até aqui. Amanhã eu vou continuar lá. Então ele descansa as poucas horas que tem, mas com satisfação. Então não fica deprimido, né? Porque tem as pessoas que ficam deprimidas devido que não encontram o horizonte. Então as pessoas podem pensar assim: mas então se a pessoa estiver bastante, vamos dizer assim, promissor, essa pessoa não vai sentir depressão nenhuma? Tem um relato de experiência que foi numa convenção dos jovens, né? A própria pessoa fez, chamado Dr. Jorge Carlos Nardi, né? Ele tem uma clínica de oftalmologia em Jaú, diz que é uma clínica das mais adiantadas possíveis e que todo mundo invejava, vamos dizer assim, o seu desempenho dentro dessa área. Só que ele pensou assim: puxa, eu estou fazendo tudo isso e será que mereço só esse progresso? Será que não devia progredir mais? Quando ele viu que aquilo que ele estava fazendo não estava sendo retribuído pela sociedade, ele achou que não tinha razão a vida que ele estava levando. Tanto sacrifício, tanta pesquisa, tanto empenho, e só isso. Não sabemos qual era o só isso dele. Mas só que ele encontrou o futuro fechado. E entrou em depressão. Aí continuou, diz que fazendo, consulta com diversos colegas, porque ele era médico, sua esposa também era médica, mas não encontrava uma razão. Falou: mas você está tão bem constituído, sua clínica e tudo, por que você está pensando assim? Mas ele achava que deveria ser melhor ainda. E ele cada vez foi definhando. Ele mesmo disse nesse relato de experiência que ele estava vendo a morte pela frente. Aí, subitamente, ele lembrou da palavra que o homem é filha de Deus, que sua filha era adepta da Seiichi Onoe, frequentava a associação dos jovens lá na cidade. E lembrou dessa palavra, falou para a filha: filha, aquilo que você falava sempre lá, tem alguma coisa que a gente pode assistir? A filha falou: hoje vai ter uma reunião, pai, vamos junto. E foi ele e a mãe, a esposa, junto, começou a assistir a filosofia da Seiichi Onoe. Aí ele descobriu quanto ele era ingrato de tantos benefícios que ele estava recebendo, tanto da sociedade, como dos pais, como da família, como dos seus clientes. Ele não sabia agradecer a ninguém. Então esse fato, vamos dizer assim, nas pequenas horas da manhã, quando você despertar, vamos começar a agradecer o dia que está amanhecendo no dia de hoje. E aí ele descobriu que o caminho dele era de agradecer. Começou a frequentar associações locais. Ele escreve que uma semana estava demorando para chegar, com ansiedade dele ir ouvir outras palestras. Chegou a Ibiúna, fez o seminário, e aí ele começou a despertar. Ele mesmo escreve: o meu despertar não foi tão rápido,
Mas o meu despertar foi gradativamente compreendendo que o homem era filho de Deus, que a nossa vida deveria estar alicerçado na base de agradecer, de gratidão a todas as coisas do céu e da terra. Na abertura desse relato de experiência, na convenção dos jovens, estava lá quase 10.000 pessoas, e ele disse assim: vocês querem ganhar na loteria esportiva sozinho? Ou na Mega Sena sozinho? Todo mundo levantou, eu quero. Né? Aí o que ele falou assim? Na verdade, vocês já ganharam, já estão desfrutando, só que vocês não descobriram. Porque a preciosidade maior é quando vocês descobrem a razão de viver como filho de Deus e conseguir projetar a sua vida com uma prosperidade infinita, sabedoria infinita. Então vocês já ganharam e não estão sabendo. Então comece a agradecer agora mesmo a essa maravilhosa filosofia da Seiichi Noe, que alerta que o homem tem capacidade infinita, principalmente na sua idade de jovem. Tudo jovem aplaudiu, não é? Então veja bem, né? Que está escrito assim, que o serviço dele, né, do professor Masaharu Taniguchi, meu serviço exige muita concentração mental. E como o volume de trabalho é muito grande, não tenho um minuto sequer para perder. Como já disse, faço tradução de livros técnicos, atividade que não acho nem um pouco interessante, mas tenho de me empenhar totalmente nela, pois a editora programa a tradução de uma determinada quantidade anual de livros, e eu, juntamente com meus colegas, preciso cumprir a meta programada. Então vamos dizer assim, o dia de hoje de vocês talvez não seja, né, tão emocionante e nem tão promissor, vamos dizer assim, mas no dia de hoje, o que está programado, vamos empenhar com a máxima capacidade possível. Eu tenho dito sempre, se não gosta do que está fazendo hoje, vocês podem mudar a sua profissão, pode reescrever, vamos dizer assim, a sua programação. Só que, até mudar, dedique 100% da sua capacidade no trabalho que estão fazendo hoje. Porque se você dedicar 100% hoje, você vai encontrar um trabalho que você vai desempenhar 100% do seu gosto. Mas se você negligenciar o trabalho que está fazendo hoje, não dedicando 100%, mas dedicando uma parcela, porque eu não gosto desse trabalho, com certeza você vai encontrar a sequência do pensamento que você está tendo hoje. Então vai encontrar outro trabalho que também não vai dar motivação nem esperança para você trabalhar com bastante ânimo. Então, por favor, na tarefa que vocês estão tendo hoje, exatamente neste momento, dedique de corpo e alma, agradecendo o trabalho que você pode fazer, que vai beneficiar algumas pessoas. Porque, com certeza, não temos nenhum trabalho que não vai beneficiar a humanidade. Com certeza, cada trabalho que seja, esse trabalho está sendo para beneficiar a humanidade. Seja ela de uma pessoa que seja um trabalhador modesto, varrendo a rua que seja, ou de um grande executivo que está dirigindo uma grande empresa. O trabalho, tudo é divino em respectivas situações. Então, o importante de cada um de nós compreender que no momento que despertamos de manhã, vamos utilizar esse frescor da manhã para ventilar a nossa mente com sabedoria infinita, capacidade infinita, fazendo a atividade que nós falamos, 3 atividades. Orar, ler, né? E fazer a leitura da Sutra Sagrada que tanto nós falamos, porque essa Sutra Sagrada é palavras divina de Deus. Quando a palavra é divina de Deus, essa palavra certamente vai influenciar na vibração mental do dia a dia de cada um dos senhores. E exatamente, né? Então, o importante é nós termos essa mentalização de poder construir nossa mente, lendo sempre livro da Seiichi Noe ou revista da Seiichi Noe, para divulgar essa mente, essa filosofia de mente positiva. Gostaria
que cada um dos senhores que nos ouve e do senhor que nos assiste neste momento, se tiver oportunidade de adquirir alguma obra da Seicho-no-e, adquira e faça do seu cotidiano uma leitura de algumas páginas do livro de oração, para agradecer aos seus antepassados e mentalizar fazendo a oração de gratidão aos seus familiares. Com certeza, essa sequência, né, vai trazer a felicidade de vocês. E também, então, mais uma vez, se tiver oportunidade, adquira kits da Seicho-no-e, que são livros selecionados para determinadas situações, e faça, então, uma boa aquisição de bons livros e faça o seu cotidiano, lendo livros de pensamento positivo, para que a sua vida se transforme num êxito total de um objetivo positivo na sua vida. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de cada um dos senhores que nos assiste neste momento, e muito obrigado pela atenção, desejando muita prosperidade e felicidade a cada um de vocês. Muito obrigado. Envie um e-mail para sni@sni.org.br, mande-nos seu recadinho, sua dúvida, enfim, entre em contato, conheça melhor a Seicho-no-e em todas as suas belezas e conteúdos, tá bom? Acesse também o site www.sni.org.br e obtenha informações sobre nossos eventos e atividades. Deixando um beijo bem grande para você e sua família, fica por aqui mais um programa Seicho-no-e, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Desmonte a expressão guerreira de sua face. Harmonize a mente e põe em ordem os sentimentos. É hora de elevar-se a Deus em nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para conscientizar o grande rio da vida interior. Deus não possui forma, mas apresenta-se sob infinitas formas. Deus nada possui, mas é a fonte inesgotável de tudo que é bom. Quando Ele se manifesta no mundo fenomênico, aparece em forma de crescimento infinito, expansão infinita, desenvolvimento infinito, progresso infinito e torna-se fartura cada vez maior. O ser humano que nasce alojando no seu interior a natureza divina como suprema autorrealização de Deus, cresce constante e infinitamente, expande-se constante e infinitamente, desenvolve-se constante e infinitamente, progride constante e infinitamente, e jamais para. Sou aquele que, orientado pela sabedoria infinita que desce dos céus como inspiração, sempre progride, cresce e se desenvolve, tornando-se cada vez mais próspero.